Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui onde eu estou antes de começar a falar. Tô aqui na praia, no lugar que eu mais gosto, no meio das pedras. Hoje eu acordei assim, não sabia o que era, meio agoniada, um pouco triste. E comecei a me perguntar o que eu preciso, né, pra tirar essa tristeza de mim, o que tá acontecendo, por que eu tô assim, né? Aí eu comecei a pensar no mar, que faz tempo, desde que começou o inverno, eu não vim aqui nas pedras, não fiquei aqui sozinha. Eu vim fazer algumas caminhadas com meu marido, mas eu sozinha não tinha vindo nenhuma vez. Eu estava assim agoniada, precisando ficar sozinha, perto do mar. Não sei se vocês têm essa necessidade também. Às vezes a gente tem a necessidade, não é, de ficar um pouco sozinha, de estar junto da natureza. Eu sinto essa necessidade, e se eu fico muito tempo, começo a ficar agoniada. Aí eu tô amando esse momento aqui, tô amando. Esse sol, tá frio hoje, agora tá 14 graus, tá friozinho, mas tá um sol maravilhoso. Não tem ninguém aqui nas pedras, só tem eu, as aves e o mar, tá cheio de ave. Então eu tô aqui, olha, esta é a vista aqui é onde eu tô, né? Olha que coisa mais... Pra mim isso aqui é o paraíso, gente. Se eu tiver triste, se eu tiver com qualquer assim, uma emoção negativa, um pensamento negativo, é só eu vir aqui, ficar pertinho do mar, olha as aves, tiver sol, se a temperatura estiver perfeita como tá hoje, melhor ainda, mas com sol, sem sol, o mar me faz muito bem. E é aqui que eu tô encostada numa pedra. Na verdade, eu tô aqui encostada numa pedra, porque essa pedra, como ela é alta, não tem muito vento por trás, né? Então o vento maior, o frio maior é aqui na frente, mas atrás eu já fico mais protegida. Então é um canto mais quentinho aqui nas pedras. Sempre procuro uma pedra mais alta, né? Aí fica quentinho. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje é se vale a pena ainda vir para Portugal. Eu vou falar 2025, até final do ano muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode acontecer com a economia, com o país, né? Então são dois grupos, eu vou falar para dois grupos. Tem aquelas pessoas mais jovens, né? Que tem família, às vezes tem criança e quer sair do país, quer procurar, vai em busca de uma vida melhor, qualidade de vida, muitas vezes de emprego, né? E tem aquele grupo de pessoas que já são aposentadas e que escolhe sair do Brasil, escolhe um outro país para viver a aposentadoria. Então eu vou falar como que está Portugal neste momento. Emprego, tem muito emprego, tá? Tem muita falta de mão de obra em Portugal, como todo mundo já sabe, né? Porque os portugueses, os mais jovens, eles se formam e vão trabalhar em outros países, principalmente os países da Europa, porque paga mais, para fazer mais dinheiro. Então fica aquela falta de mão de obra em Portugal. Só que o salário mínimo aqui, como vocês já devem estar acompanhando, né, é 870 euros a partir de janeiro de 2025, 870 euros. O custo de vida tá caríssimo, o aluguel tá caríssimo. Então, para saber se vale a pena, você tem que pesar o seguinte: se você vem aqui para trabalhar para salário mínimo, por exemplo, um sozinho não consegue manter uma casa. Eu vou dar exemplo para duas pessoas. A média para viver aqui em Vila Nova de Gaia, por exemplo, tá? Não digo nem no melhor local de Vila Nova de Gaia. A média aqui tá 1.700 euros para duas pessoas. Então vamos supor que é só um casal, os dois vão trabalhar. Se os dois ganham um salário mínimo, ainda dá, ali justinho, mas dá, sem gastar com o desnecessário, né? Assim, fazendo economia, ajustando aqui, ajustando ali, cuidando do orçamento, ainda consegue. Porque o salário mínimo é 870 euros, paga descontado 11%, né, de segurança social, e IRS é isento até 870 euros. Então, um casal ainda consegue, tá? Mas assim, justinho, né? Aí vamos supor que você tem uma criança.
Se você tem uma criança, aí você tem que pensar como que vai fazer para os dois trabalharem. A criança tem que estar ou numa creche, dependendo do tamanho da criança, né, da idade, ou na escola. Mas quando você chega com criança pequena em Portugal, por exemplo, creche, por exemplo, é difícil você conseguir creche. Mesmo quando você encontra, você tem que fazer a inscrição bem antes, porque a fila de espera já é grande, né? Então, muitas vezes a mãe não consegue ter alguém para cuidar da criança. E a mãe às vezes deixa de trabalhar porque não tem ninguém para deixar a criança. Você não conhece ninguém no país. Você chegou aqui, nasceu aqui de novo, né? Caiu de paraquedas, você, a sua família, né? Então você não tem como trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Aí é só o marido ou só a esposa, né? Vai do que vocês combinarem. E daí fica muito difícil para viver com o salário mínimo. Tá? Agora, para quem já tem uma especialidade, por exemplo, para quem é as profissões com alta demanda em Portugal, na construção civil, um exemplo, né? Pedreiro, eletricista, canalizador, que é encanador no Brasil, aqui é canalizador. Todas essas profissões, pintor, técnico de drywall, marceneiro, carpinteiro, vamos supor que você tem uma formação, assim, tem uma profissão, né? Essa profissão é muito valorizada aqui em Portugal. Só que o salário, aí para uma profissão, vamos supor para um pedreiro vai de 1.200 a 1.500. 1.500 é um pedreiro experiente, tá? 1.500 para um experiente, se você trabalha como contratado numa empresa, tá? Aí, se vamos supor que você ganha 1.500, é 11% de segurança social. Aí tem a cobrança do imposto de renda, né? O IRS, que é a tabela progressiva, de acordo com o salário, tá? Até 870 é isento e depois disso cobra na tabela progressiva, é progressivo, como é feito aí no Brasil também, né? Então aí, se você tem uma criança, vamos supor que você ganha 1.500, você tem uma criança ainda, então você tem que pensar, tá? Tem que fazer ver onde você vai morar, um aluguel bem mais barato, tem que ver se vale a pena. Você tem que trabalhar muitas horas para poder fazer mais dinheiro. Geralmente quem trabalha aqui em Portugal trabalha muitas horas para poder fazer um pouco mais, para conseguir pagar as contas, tá? Aí vamos supor que você trabalha como autônomo, né? Como pedreiro ou qualquer dessas profissões que eu falei na área da construção. Como autônomo você pode chegar muito mais, pode chegar até a 2.000 euros, tá? Mas vai de acordo com as horas que você trabalha também. Geralmente as pessoas trabalham muito, tá? Para conseguir ter um padrão de vida, ter um conforto. As pessoas trabalham muito. Então você tem que levar tudo isso em consideração e ver se vale a pena. E só você vai saber se vale a pena porque só você sabe o motivo pelo qual você está saindo do Brasil, né? Ou do seu país, que seja outro país. Só você sabe o motivo pelo qual você está saindo. Para saber se vale a pena, você tem que ver essa parte financeira, né? Se planejar muito bem. E quando você chega aqui, até você arrumar o seu emprego, eu digo, você tem que trazer dinheiro para viver uns 6, principalmente se você tem criança, tá? Uns 6, 7 meses, porque você pode encontrar emprego rápido, mas pode demorar também. É como no Brasil, tem gente que arruma emprego rápido, tem gente que demora. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, pode ser que você encontre rápido e pode ser que demora também, por alguma razão. Você tem que ter o dinheiro para se manter até você conseguir seu emprego. E aí, para você ter esse dinheiro, você vai trazer do Brasil, não é? Você já deve estar se planejando. Aí você tem que levar em consideração que o real aí do Brasil está muito desvalorizado, que para você comprar 1 euro, você está pagando hoje R$ 6,53, R$ 6,51. Então tá um absurdo. E vamos supor, você juntou 50 mil reais. Fala, vou para Portugal, dá para aguentar 4 meses. Considerando que um euro custa R$6. Estou considerando mais baixo ainda, né? Estou considerando 6, mas está 6,50. Então, se você juntou 50 mil, no câmbio de hoje, se você converter, você vai fazer 50 mil dividido por 6, por exemplo, 6, não dá nem 9.000 euros. Vai dar 8.000 euros em alguma coisa? Dá para quanto tempo 8.000 euros?
8.000 euros pode dar para uns 4 meses. Ainda apertado, tá? Então você tem que pensar em tudo isso, tá? Você guardou dinheiro, mas vale a pena ir agora? Ou esperar um pouco para ver se melhora, para ver se o real valoriza um pouco, para não fazer loucuras, porque você vem com o dinheiro, né, pensando que já tem o valor para ficar um tempo, aí quando você chega, você vai se surpreender que o seu dinheiro vai desaparecer muito rápido, porque o câmbio tá alto, porque o real tá muito desvalorizado, tá? Então, para quem quer vir fazer a vida aqui, trabalhar, tem que pesar tudo isso, tem que pôr no papel o valor, quanto que você vai ganhar, se você tem criança, se você não tem criança, se você é o casal, os dois vão trabalhar, se tem criança, o plano A, se eu conseguir, conseguir alguém para cuidar do meu filho, vai eu e minha esposa, o plano A. O plano B qual que é? Se eu não conseguir, é isso aqui. Então por isso que você tem que ter dinheiro, tem que ter reserva, né? Se você consegue uma creche, melhor, aí os dois vão trabalhar, ajuda no orçamento. Se não conseguir, você tem suficiente para viver esse período, que é muita responsabilidade, né? Você sair do seu país com criança e não ter não fazer um bom planejamento, né? Tá? Então só você vai saber se vale a pena, porque você colocando no papel os valores que você precisa, você tendo esses valores, sabendo o que você vai enfrentar aqui, sabendo que Portugal de hoje em dia está muito mais complicado do que 5 anos atrás quando eu vim. Excesso de imigrantes, tem muito imigrante, segurança já não é mais a mesma, continua como um país seguro, mas já não é a mesma de 5 anos atrás, tá? Em função da grande quantidade de imigrantes, muitos imigrantes muito diferente da cultura portuguesa, que não fala nem a língua, tá? Muitos que não falam nem português. Então aumentou a criminalidade, a saúde está bem comprometida também, filas nos hospitais, apesar de ainda ser considerada, né, a saúde de qualidade, educação de qualidade, tem esses problemas, e quanto mais imigrante, mais afeta esses pontos, que são os pontos importantes pelos quais as pessoas querem vir para Portugal, né? Esses itens ficam comprometidos, tá? Agora eu vou falar para quem é aposentado, que ganha uma aposentadoria, tem uma pensão, ou fala, vou viver em Portugal com dinheiro do Brasil. Aí você tem que pesar tudo isso também. Ou você tem uma boa renda no Brasil, né? Uma boa aposentadoria, uma aposentadoria estável, ou você tem uma renda, né, de imóveis ou aplicação, ou você tem dinheiro suficiente para se bancar aqui com esse valor que está o euro, né? Ou também não vale a pena, né? Porque se você quer viver aqui com o dinheiro do Brasil, faça as contas. Se você vai pagar, vamos supor, vem um casal, 1.000, contando que vão gastar 1.700 euros, 2 pessoas, tá? Aposentadas, quer dizer, ninguém vai trabalhar, vai usar só o dinheiro do Brasil. O câmbio nas alturas, né? Então você multiplica 1.700 euros por 6,50, que é o valor do euro hoje, para você ver quanto você precisa ter em real por mês. Faça aí a conta, tá? Eu tô falando 1.700, mas num padrão de vida assim, simples, né, gente? E também não é morando no melhor lugar de Gaia ou da cidade onde você quer, morando ao redor, mas dá para viver dignamente, tá? Com 1.700, 2 pessoas, já dá para viver sim, tá? Vai ser uma vida simples, claro, sem gastar muito, controlando o orçamento, mas já dá. Não é qualquer um que ganha isso de aposentadoria, né? Mas tem muita gente que tem uma boa renda também e que quer vir para Portugal e que quer imigrar. Você tem que ver se vale a pena, por que você quer vir também, né? Se você tem um motivo para você vir e está disposto a ter uma vida mais assim, um orçamento mais apertado, então você que tem que pôr na balança e ver os pós e os contras, tá? Qualidade de vida, depende da cidade de Portugal onde você mora, você pode ter sim qualidade de vida. Dependendo da cidade, dependendo do seu estilo de vida também, tá? Por exemplo, Vila Nova de Gaia é uma cidade maravilhosa que eu indico
Eu amo morar em Gaia, tá? Eu levo meu filho para a escola todo dia de manhã, pego muito trânsito, então nos horários de rush, como em qualquer lugar, tem trânsito, mas também passa rápido, as distâncias são mais curtas, não é como o Brasil, que é tudo muito grande, né? Que é tudo longe, aqui é tudo mais perto, então apesar do trânsito, mas trânsito é trânsito em qualquer lugar, né, gente? Por exemplo, aqui eu não vou pro porto de carro, eu só vou pro porto de metrô porque eu não suporto o trânsito e chegar lá ficar dando volta para achar estacionamento também, né? Então, a qualidade de vida depende do seu estilo de vida, depende das suas condições, depende de como você está financeiramente. Qualidade de vida para mim é você dormir em paz, é pôr a cabeça no travesseiro e dormir, não ter preocupação que amanhã você tem que pagar uma conta e você não tem dinheiro, ou você está preocupada com bandido, ou você tem medo de sair. Isso daí para mim não é qualidade de vida, né? Morar num país que tem segurança, por exemplo, mas ninguém vive só de segurança, né? Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas tem muitos problemas. E ninguém vive só com a segurança não enche a barriga, né? Então tem que pensar em tudo, não é sair do Brasil só por causa da segurança. Você tem que estar preparado financeiramente, já tem que ter ou seu emprego arrumado, ou já saber o que vai fazer quando chegar aqui, ou já saber quanto que você vai ganhar, estar preparado para ganhar aquilo. Se não ganhar o que você espera, você já tem uma reserva. Aí você fala, agora, vale a pena ou não eu passar por tudo isso, eu ter que trabalhar tanto para fazer 2.000 euros, por exemplo, eu deixar de estar com a minha família, eu ter que fazer hora extra fim de semana, ou eu trabalhar durante a semana até mais tarde. Tem que ver o que você está disposto a fazer para você ter essa mudança de país, para valer a pena, tá? Só você pode falar o quanto você quer vir, né? Tudo isso conta, o quanto você quer vir, o motivo, tá? E os aposentados, eu acho sim que vale muito a pena, desde que você tenha condições de se manter aqui também, né? Se você não tem condições, se a sua aposentadoria não é suficiente, não vale a pena, que você vai passar necessidade aqui, né? Para vir aqui para sofrer. Então sofre no Brasil, sofre no seu país, né? Que você já sabe como que é. E o desconhecido ainda sem dinheiro, a falta de dinheiro, né? Ela deixa as pessoas inseguras, ansiosas, chega a adoecer, né? Então tem que pensar em tudo isso, tá? Dizem que dinheiro não traz felicidade, né? Mas o dinheiro com certeza ele te traz muita liberdade, conforto. A falta dele traz a infelicidade, né? Dinheiro não é tudo, mas é quase tudo. Eu diria que é 90%, tá? O dinheiro. Sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não tem uma casa confortável. O dinheiro te traz liberdade. Você deixa de ser refém se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você é refém da situação, refém das pessoas. Você tem que se sujeitar ao que aparecer para você, aceitar qualquer coisa, tá? Então só você pode saber se vale a pena ou não, tá bom, gente? Eu espero ter sido clara aqui. Eu falei realmente o que eu penso, tá? É isso. Então, faça seu comentário aí se você gostou desse vídeo. Troca experiências aqui. Comenta se você concorda comigo, se você não concorda. Me siga no Instagram, é o Nilda Lourenco Oficial. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Vou dar mais uma mostradinha aqui pra vocês. Grande beijo.